Esse texto eu também escrevi em 2015, igual a Olga, estava inspirada naquele ano. Parece que 2015 foi o ano da inspiração, né? Sim. Só que é engraçado que ele, para mim, é uma obra inacabada, porque toda vez que eu pego ele para ler, surgem novas ideias e eu sempre acabo mudando, acrescentando alguma coisa. Ele é um texto que não sei se ele vai chegar a um fim, porque o importante dele é o processo. Vamos lá. Se chama Música da Vida. E ele começa assim. As colisões inevitáveis da vida produzem atrito, que, por sua vez, produzem calor e som. Som estes de infindos tons e vibrações. Muito da origem do universo e do cosmos se deu dessa forma. O atrito moldou a vida como a conhecemos, tanto no campo da geografia, quanto no campo da astronomia, quanto no campo da psicologia. À primeira impressão, o som gerado por essas colisões pode parecer ríspido, agressivo, pode causar estranheza, mas acredite, essa não é uma percepção confiável. Talvez seja apenas medo. Medo do novo, medo do desconhecido. Eis um bom exemplo de som criado a partir do atrito. O sublime soar da madeira envelhecida de um violino, delicadamente esculpido por mãos enrugadas, cujos anos foram gentis em conhecimento e experiência, se dá pelo atrito do arco sobre as cordas. A crina do arco do violino, ela tem uma aspereza sutil e natural. Mas antes de colocar o arco sobre as cordas, a crina ainda recebe uma dose de uma resina que se chama breu, que nesse caso é em formato de pedra, e conforme você esfrega ali no arco, ele vira um pozinho para que o atrito ele seja um pouco maior. E então, ao friccionarmos o arco sobre as cordas, temos o som tão marcante e expressivo do violino, instrumento musical protagonista em obras majestosas e atemporais. O universo é sonoro e está em constante movimento. Cada movimento produz um som. Este, por sua vez, produz uma energia que pode ser atrativa ou pode ser repulsiva. Querendo ou não, somos partes desse movimento. Nossa vida é baseada nessa estrutura de atração e repulsa. E produzimos sons diferentes dentro dessa dinâmica, uma vez que agregar algo a si soa diferente do som que emitimos quando expelimos algo que nos afronta. Somos diferentes quando algo que está acoplado à nossa vivência é desgarrado contra a nossa vontade por força de um choque mais forte. E somos diferentes ainda se essa ruptura se dá por desgaste dos elos afetivos ou ainda um outro fator determinante qualquer. Parafraseando um grande artista brasileiro, Lulu Santos, somos feitos de silêncio e som. Cada ato, simples que seja, ecoa e transmite suas ondas vibratórias que irão transformar algo, onde quer que esteja, seja pela destruição ou seja pela construção, mas algo novo será criado. E um novo som surgirá. Isso, além de natural, é inevitável. Por agora, o universo reservou-se ao direito de nos privar de seus mistérios. Somos muito jovens, incapazes de entender a grandeza de tudo isso. A música da vida é uma obra imensurável, mas também aos nossos ouvidos e olhos inexperientes de uma complexidade astronômica. Se não é possível afinar o próprio instrumento, não há que se falar em regência. A vida, assim como a música, segue um ritmo, e estar em sincronia com ela é tão ou mais importante que estar afinado. Destoaremos da proposta original de qualquer forma, isso é fato, seja por descompasso, seja por entonação, seja pela harmonização. E esse destoar talvez seja o grande causador de tanta dor e sofrimento, haja vista gerar uma diferença sonora. Em consequência desta, o medo. Medo de soar diferente, medo de ser diferente. Não há problema em soar diferente. A música é feita justamente da diferença dos sons. E é nessa diferença que reside a beleza. O que devemos nos atentar é que toda música traz em si um equilíbrio, e isso sim, é importantíssimo. Esse equilíbrio é um entendimento fundamental à composição da música da vida e que recebe o nome que lhe é propício, a harmonia. O que faz com que destoie da música não é o fato de soar errado. Atenção, não existe soar errado.
O que faz com que destoe da música, repetindo, não é soar errado. Existe sim. Vou voltar um pedacinho para ficar mais fácil de entender. O que faz com que destoe da música não é o fato de soar errado. E atenção, não existe soar errado. Existe sim estar inserido em um campo harmônico do qual não faça parte. É necessário descobrir seu tom, e aqui cabe uma ênfase, seu tom natural. Lembre-se que a dinâmica da vida é de atração e repulsa. Tentar se encaixar em um tom que não lhe é natural pode ter um resultado desastroso. E o efeito pode ser devastador. Não lute contra a vida. Você será esmagado pela energia vital que deveria lhe abençoar. E descoberto o seu tom, aí você terá dado o passo mais importante da sua vida. O próximo é prestar atenção à música, com calma, sentindo os sons, as vibrações, o ritmo, a melodia. Perceber os sons afins, e percebendo a afinidade, você vai se sentir atraído. E não tenha medo, vá. Estará sendo atraído para o campo harmônico ao qual realmente pertence. E aí sim, pronto, poderá soar livremente, sem medo, porque estará em harmonia com a vida. O ritmo irá fluir naturalmente, porque a regência ela é superior a nós. A música da vida ecoará com incrível delicadeza e sensibilidade, agregando os mais distintos sons, cada qual ao seu devido campo harmônico, fazendo com que soem e vibrem com naturalidade. Quando soamos verdadeiros, emitimos um som que se direciona à energia primordial, a energia criadora, a qual também vibra, e a sua vibração abrange tudo e a todos. Sabe quando a fé atinge o seu objetivo e a resposta da prece vem ao nosso encontro? Sabe quando ouvimos aquela música e num determinado ponto dela, nosso corpo se arrepia e a gente se emociona? É disso que eu estou falando. Os que estão em sincronia com a música da vida conseguem sentir essa vibração sublime. E aí sim, esse momento, que é muito importante, de uma raríssima beleza, ele vale cada segundo de uma existência. Muito bem! Muito bem! Que texto lindo, Paulo, de sua autoria, né? Sim. Ô, Paulo, e é muito legal porque nesse texto você fala uma coisa, né? Você aborda um assunto que tem tudo a ver com a cultura e que talvez seja o grande desafio da cultura da nova era, que é, na verdade, não igualar as pessoas, né? Mas permitir que as pessoas sejam como elas são e que nós nos reconhecemos nas nossas diferenças. Porque a velha cultura, ela não reconhecia o que era diferente. E ela tentava sempre fazer com que todas as pessoas fossem iguais na maneira de pensar, de se comportar e, pior, na maneira de sentir, né? E o nosso coração, ele é um pássaro livre, né? Todas as tentativas de engaiolar o coração não dá um bom resultado. E eu achei muito bonito isso, porque comparando com a música, é exatamente isso, né? Cada nota, cada coisa no seu lugar, mas a seu modo, não é? Na verdade, era exatamente esse o ponto, porque o ser humano ele é diferente, independente de você tentar se encaixar num movimento, você seguir uma tendência, mas você é um indivíduo único, você tem seus desejos, seus anseios e suas vontades, e se você tenta se encaixar num ponto que é contra a sua natureza, que é contra a sua vontade, isso vai ser, de certa forma, muito devastador. Com certeza. E se você for prestar atenção no seu cotidiano, no dia a dia, nos lugares que você frequenta, você vai conseguir perceber que existem pessoas que sentem e pensam como você, e ali talvez seja o seu lugar. Então, quando eu escrevi ele, a sensação justamente era essa. Era de não se encaixar numa determinada organização, de grupo, ou de colegas, de amigos, e você ficar tentando forçar uma barra de estar, mas você desafina porque aquele ali não é o seu lugar. E aquilo acaba te fazendo muito mal, né? É muito uma questão da gente se abrir também, né? Sim. E permitir que as pessoas nos conheçam, inclusive naquilo que nós temos de original em nós, que é o mais bonito, não é? Drica, Oi. eu gostaria de fazer uma homenagem, não estava prevista. Então vai, deixa eu voltar para o meu... Essa homenagem, quando eu escrevi esse texto, ele é curto, não vou tomar muito tempo de vocês.
Ele aconteceu num período assim muito difícil, né? A pandemia ela trouxe muita dificuldade para a gente. Muitas famílias perderam pessoas, seja por Covid ou seja porque não conseguiu socorrer o familiar porque o hospital estava um caos. E a gente acabou perdendo 2 pessoas muito queridas no espaço de uma semana e foi realmente uma sensação muito triste. E aí me veio como uma inspiração, e aí eu fiquei muito feliz de ter escrito. Uma dessas pessoas está representada aqui pela Priscila Manfré, e a outra pessoa é a Ana Dearo, que junto com a Drica e o João Mendes coordenam a Secretaria de Cultura, que perderam pessoas muito importantes durante esse período difícil, né, que a gente tem vivido. O texto chama Folhas de Outono, e realmente ele é bem curtinho. Feito folhas de outono que caem das grandes e frondosas árvores, levadas pelo vento, assim são os dias de nossa juventude. Sem nos atermos, foram-se 1, 2 dias, 3 anos, uma década, uma vida inteira. O mais intrigante é que nos lembramos de tão pouca coisa. Nossa memória guarda apenas os marcos da vida, aqueles momentos épicos de dor ou de amor. Porém, esses não acontecem o tempo todo. O que se fez dos momentos de transição? Onde estão os dias que antecederam ou sucederam estes? Não sabemos, não lembramos deles. Folhas que caíram e não percebemos. Em sua grande maioria, momentos de majestosa simplicidade, de rara paz, de suma importância. Afinal, a terra é nutrida pelo sereno da madrugada, pelo chuvisco quase inaudível, não pela chuva torrencial. Celebrar as coisas simples da vida não significa abdicar dos nossos sonhos. Ainda hão de haver grandes dias, porém essa prática, celebrar as pequenas coisas, permitirá que não haja mais espaços em branco. Outono é emoção, é sensibilidade. Outono é sensação. Quando as folhas que caíram neste outono de meu Deus nutram as raízes e que nossos galhos nos permitam que a luz do sol chegue a cantos obscuros e que antes não era possível. Que encontre as folhas de outrora. Vou voltar um pouquinho, porque eu passei do pontinho. Que as folhas que caíram neste outono de meu Deus nutram nossas raízes, que nossos galhos nus permitam que a luz do sol chegue a cantos antes obscuros e que a copa, agora fragilizada, encontre nas folhas de outrora a força necessária, que a nossa florada seja de fato nova e que a vida se faça consciente, dia a dia, para que a escuridão de dias passados e memórias perdidas não nos seja mais uma constante, mas episódios esporádicos. Obrigado às folhas que se despediram nesse outono e que, através da sua luz, salvaram do esquecimento uma infinidade de dias. Muito bem, muito obrigado.